Então, agora, pessoal, nós vamos assistir uma apresentação do Délcio, tá? Que ele vai falar um pouco do trabalho que o Clima Info vem fazendo, né? O Clima Info vem acompanhando com a imprensa nacional e internacional, vem cobrindo as mudanças climáticas. Inclusive, tem uma newsletter diária, né? Enviada para mais de 5.000 assinantes. Inclusive, vocês podem assinar para receber essa newsletter. Então, Délcio, contigo, né, vai apresentar alguns cases de coberturas e reportagens sobre questões climáticas. Obrigado. Obrigado, Silvia. É uma pena mesmo que o trabalho do grupo seja tão curto e o tempo digital, como você fala, é diferente do presencial. A discussão estava muito interessante. Eu acho que o Zeca levantou, antes de eu entrar muito rapidinho, o Zeca levantou uma questão essencial para Santa Catarina, né? O carvão é talvez o principal problema de Santa Catarina em relação ao clima, né? O uso do carvão, globalmente, é o vilão número 1 do clima, né? Você vê que o Paulo falou, 83% das emissões vêm da queima de combustíveis fósseis, e o carvão é o que mais emite gás de efeito estufa por unidade de energia gerada. Então, é o principal alvo do Acordo de Paris, e aí está a principal questão que algum dia tem que ser enfrentada em Santa Catarina. E é uma pena mesmo, e eu acho que eu entendo as dificuldades de cobrir quando tem um trabalho, um lobby tão forte como esse que tem em Santa Catarina trabalhando pelo carvão. Mas a ideia aqui era falar das coberturas internacionais, né? Foi basicamente o que eu não vou falar muito das coberturas nacionais, porque o Cláudio Ângelo e a Ana Carolina devem fazer isso num dos nossas oportunidades aqui. Mas então eu vou falar um pouco de como que a imprensa internacional cobre a questão climática. E deixa eu compartilhar minha tela aqui. Muito bem. Então, a ideia é falar para vocês de como a imprensa internacional cobre a crise climática. Eu resolvi separar por grandes pautas, né? Quer dizer, ao invés de estudar alguns cases, eu estava pensando quais são as grandes pautas, afinal de contas, da questão climática, algumas chaves de explicação do tipo de cobertura, né? Então, eu vou falar que dessas pautas aqui, os impactos da crise climática, né? Como é que a crise climática já afeta grupos sociais mundo afora, os movimentos sociais relacionados com a mudança climática, acho que é um tipo de cobertura importante. Quem são as populações mais vulneráveis hoje e como é que elas estão sentindo a questão climática? A questão da judicialização climática, eu vou mostrar para vocês, existem alguns casos muito interessantes de grupos sociais que têm levado às cortes a questão climática, né, e tentado encontrar culpados e tentado enquadrar esses culpados na solução do problema. Um pouco da ciência climática também, que acho que é uma grande pauta. A ciência climática tem, como o Paulo disse, é um campo científico muito poderoso, que tem elaborado muita coisa. Então, a gente tem várias matérias sobre descobertas científicas todo dia, né, na imprensa internacional. Outro ponto é avanços tecnológicos e soluções baseadas na natureza, que é onde está a possível solução do problema climático em termos tecnológicos. Acho que a gente tem possibilidades de fazer uma abordagem das soluções social, né, uma abordagem social e econômica, mas também tem a abordagem dos avanços tecnológicos e das soluções baseadas na natureza, que estão permitindo que a gente possa reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Um outro campo é a indústria do combustível fóssil. Assim, afinal de contas, 83% das emissões vem da queima de combustível fóssil. O que essa indústria faz? Como é que ela está evoluindo? Onde ela está crescendo? Onde ela está caindo de importância, assim por diante. A questão do desmatamento não dá para fugir, porque, afinal de contas, 17% das emissões globais vêm do desmatamento e das atividades agrícolas. E, por fim, um tema menos emocionante, mas muito importante, que são as negociações internacionais, né? Além de tudo, eu queria falar sobre decisões editoriais, e eu vou começar exatamente por isso. Principalmente na imprensa inglesa, mas também em outros países anglofônicos, Estados Unidos e Austrália, por exemplo,
alguns veículos dos mais importantes, e aqui eu estou citando o Guardian, que é um jornal liberal, no sentido norte-americano, né, da palavra, mais progressista um pouco, importante no mundo de fala inglesa. O Guardian resolveu incluir no seu manual de redação, no seu manual de estilo de redação, eles resolveram mudar o nome, o título de mudança climática para crise climática, né? E o sentido dessa decisão foi uma decisão editorial, é de tentar mostrar para as pessoas a urgência da coisa, porque mudança climática ela não qualificava o que estava acontecendo, né? Então, eles resolveram mudar para a crise climática, e essa decisão foi acompanhada por vários veículos, né? Então, hoje, por exemplo, a BBC inglesa só usa o termo crise climática também, não usa mais mudança climática, e vários outros grandes jornais do mundo anglofônico tomaram essa decisão. Então, eu acho que... Bom, esse é um ponto que eu queria deixar no ar. A gente sabemos das questões locais do jornalismo, mas existem certas decisões editoriais que podem fazer toda a diferença. Então, falando aqui da primeira grande pauta, eu queria falar dos impactos da crise climática, né? Então, por exemplo, eu vou fazer essa apresentação só baseada em exemplos, tá? Para ela ser mais rápida e visual. Então, por exemplo, cobrir impacto da crise climática significa, por exemplo, mostrar que certos fenômenos que sempre aconteceram estão mudando, né? Então, por exemplo, aqui você tem uma chamada interessante, uma manchete interessante, que assim que ela associa alguns acontecimentos. Aqui está se falando aqui na região, basicamente na região do Caribe, mas ela é global, esse assunto. Alguns assuntos que estão alguns eventos extremos, né, que estão climáticos, que estão se intensificando ou aumentando na frequência, né? Então, por exemplo, aqui você está falando de furacão, de furacões, né, e relacionando com a questão da mudança climática. Quer dizer, na própria manchete, você já faz a relação, e no assunto todo, quer dizer, ao invés de dizer, olha, ontem aconteceu mais um furacão que chegou, não sei qual, você fala do furacão, mas coloca ele no contexto da evolução do clima, né? Essa é uma maneira que tem se coberto impactos da crise climática. Outra maneira é falando também dos impactos, né, disso em termos para a população, né? Então, essa manchete, por exemplo, fala que é necessário e urgente fundos para Moçambique, que está sofrendo a tripla ameaça da mudança climática, do conflito étnico e civil, né, e da Covid. Então, você tem uma situação de um país que está se deteriorando muito fortemente, né, e que, além de questões sociais, está sofrendo o impacto também de uma série importantíssima de Celso, seu áudio está ruim. Deu algum problema aí. Meu Deus. Melhorou um pouco, não? Sim. Tá. Só levanta, abaixa um pouquinho a tua tela, que tu não está aparecendo quase. Mas o problema é que eu estou na... Bom, acho que era melhor até... tudo bem, eu vou levantar aqui. Eu estou no carro, e isso não está me ajudando muito. Tudo bem, então tá. Não, mas se melhorou o áudio, tá bom. O foco é a apresentação. A apresentação tá bem, não tá? Sim, a apresentação está ótima. Então tá bom, nem olhe para mim, então. Tá bom. Bom, eu estava aqui falando, então, desse tipo de cobertura que associa questões sociais, políticas, e inclusive de doenças, né, e questões sanitárias numa mesma matéria, mostrando a necessidade urgente de ajuda internacional a um país que está sofrendo muito nesse momento. Uma outra coisa sempre qualificar os eventos sempre que possível, qualificar os eventos
climáticos que acontecem na relação com a ciência climática, né? Santa Catarina e o Rio Grande do Sul têm sofrido ciclones bomba. Isso é registrado, por exemplo, pela climatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E sim, isso sempre é assunto, isso sempre é pauta, quando isso acontece sobre o continente, né? Porque às vezes ele acontece sobre o mar. Mas quando o ciclone bomba acontece sobre o continente, você sempre tem assunto. E esse assunto ele precisa ser relacionado, ele precisa ser entendido. Afinal de contas, isso é assim mesmo, sempre foi assim. A gente tem o que fazer em relação a isso e a gente tem fontes para discutir esse tipo de assunto, né? Eu espero que ao longo do tempo a gente tenha a condição de passar para vocês fontes, pessoas com informação qualificada que podem trabalhar com vocês nessa cobertura. Uma outra chave de cobertura são os movimentos sociais. A gente tem relativamente, em relação ao resto do mundo, o Brasil não tem um movimento social relevante em relação ao clima. A gente tem alguns grupos sociais que têm se manifestado mais fortemente. Aqui eu vou levantar dois. Primeiro, a comunidade indígena nacional, que entende as articulações nacionais da comunidade indígena, como a PIB, elas entendem muito fortemente o papel da questão climática na sua vida e na sua luta. E os jovens, né? A gente tem alguns grupos jovens, né? Nascidos, inspirados no movimento da Greta Thunberg, né, que é o Fridays for Future, quer dizer, greves na sexta-feira pelo futuro, esses movimentos têm trabalhado a ideia de que a questão climática é uma questão urgente e para os jovens é uma questão de futuro, é do futuro deles que a gente está falando, né? Então, os movimentos sociais são importantes na cobertura internacional, principalmente na cobertura internacional, principalmente os movimentos sociais europeus, né? que tem uma força muito grande. Consegue colocar 500 mil pessoas na rua com certa facilidade. O que é diferente dos Estados Unidos, é diferente do Brasil e de várias outras regiões. Populações vulneráveis. A gente tem já no mundo, a gente observa certas regiões onde as populações já são muito vulneráveis ao clima, né? Essa matéria aqui, que fala da grande migração climática, ela está focada na América Central. Nós temos a humanidade vive na América Central um problema seríssimo relativo ao clima, secas estão cada vez mais frequentes, a produção agrícola caindo muito, e isso tem mobilizado centenas de milhares de pessoas para migrarem para os Estados Unidos, né? Então, aqui é uma matéria do New York Times, mas assim, a imprensa norte-americana fala muito da questão da migração climática, né? No caso do Brasil, a gente ainda não pode dizer com clareza que a gente tem um processo de migração climática, né? Mas então acho que é difícil trazer esse assunto na cobertura de migrações brasileiras, né? Mas a gente tem os exemplos internacionais que podem apontar para onde que a gente pode viver, se a gente, o que a gente pode viver no futuro se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo com a atmosfera, né? Aqui eu tenho mais dois exemplos de cobertura aqui mais científica, né? Um é o de cima, tentando mostrar, é um artigo científico que tenta discutir quantas pessoas vão realmente migrar por conta da elevação do nível do mar e onde isso vai acontecer, né? E aqui embaixo, como que a mudança climática está forçando, né, forçando, na verdade, a imigração na América Central. Eu tenho a impressão que os brasileiros, em geral, não ligam muito para a América Latina, mas às vezes isso não é bem fato. As pessoas, às vezes, em certos momentos, gostam de entender o que está acontecendo. Veja o caso do Chile, por exemplo, né? Quando nós tivemos todo aquele movimento social no Chile, a cobertura no Brasil foi relativamente importante. Então, eu acho que o caso da América Central, como um exemplo antecipado do que a gente pode ver de migração no mundo todo e no Brasil por conta de questões climáticas, é um caso interessante.
Litigância climática é uma outra chave. O que é isso? É a judicialização, né? Tentar levar para as cortes o problema. Então, esse é um movimento feito basicamente no mundo todo por jovens, né? Jovens e até crianças. Né? Isso começou nos Estados Unidos, onde uma série de grupos de jovens entraram nas cortes norte-americanas contra as empresas petroleiras, né? Exigindo que elas garantissem o futuro desses jovens, né? E parassem de emitir, mas até pagassem pelas consequências. Né? No Brasil, eu trouxe aqui na direita um link do G1, porque o Brasil recentemente entrou nessa história. Né? Um grupo de jovens aí ligado a uma organização não governamental juvenil, que é o Engaja Mundo, entrou com uma ação nas cortes, na Justiça Federal, baseada em São Paulo. Eles entraram com uma ação contra a nova promessa climática que o governo Bolsonaro, junto com o seu ministro Rodrigo Salles, fizeram. Então, assim, essas promessas são a base do Acordo de Paris. Né? Os países vão lá e falam, eu vou reduzir tanto. E o Brasil fez uma primeira promessa quando a gente assinou o Acordo de Paris, em 2015, e agora, a segunda promessa que foi feita agora, esse ano, em 2021, ela é menor. Eles estão permitindo mais emissões do que na primeira promessa. Então, os jovens estão contestando isso. Duas razões. Primeiro, porque o próprio Acordo de Paris diz que as novas promessas que os países venham a fazer têm que ser mais fortes do que as anteriores. Então, a promessa, a NDC, como a gente fala, que é feita pelo Brasil, ela é pior do que a primeira, quando ela deveria ser melhor pelas regras do Acordo de Paris. E segundo, porque eles estão argumentando que se as coisas continuarem desse jeito, esses jovens não vão ter um futuro garantido. Então, é uma espécie de judicialização intrageracional. Né? Isso é o que a gente tem encontrado em várias situações. Né? Aqui tem 2 exemplos, feitos por portugueses e por brasileiros, mas a gente tem exemplos no mundo todo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A outra questão, a outra pauta geral é a pauta da ciência climática. Como o Paulo disse, a ciência é muito forte climática, ela tem muita gente trabalhando e tem muitas descobertas. E ela passa por uma série de coisas. Né? A ciência aborda, por exemplo, impactos, né? Como é que a coisa está acontecendo. Então, por exemplo, como é que está derretendo a Antártida, como é que está derretendo a Groenlândia, como é que está derretendo as águas do Polo Norte. Então, tem toda uma área de glaciologia, de gelo e tal. Tem outras áreas que medem, por exemplo, reduções, ou melhor, variações na produtividade agrícola no mundo todo em função do aumento de temperatura. A gente tem uma série de áreas na ciência climática que trazem, às vezes, trazem indicadores do que vai acontecer no futuro, mas às vezes trazem também explicações do que está acontecendo no presente. Né? Então, por exemplo, a Embrapa, ela tem uma pesquisa muito interessante sobre o café, né? E mostrando que o café está migrando para o sul. Né? E que, por volta de 2050, a maior parte da produção do café da América Latina pode estar na Argentina, porque as temperaturas das maiores produções de hoje, né, elas vão ficar inadequadas para o café. Então, ali já tem até indicadores de investimento e de possibilidade de ruptura social, né, nas pesquisas da Embrapa. Então, a ciência climática ela é bastante abrangente e pode trazer assuntos muito interessantes assim, para a população hoje mesmo. Né? Como eu disse antes, uma outra área de cobertura são os avanços tecnológicos. Né? Então, a gente tem tido muitos avanços extremamente interessantes na área de solar, de energia solar, de energia eólica, de baterias para carros, né? De eletrificação do transporte. Essa aqui é uma matéria sobre um caminhão elétrico que a Tesla está desenvolvendo, que tem a capacidade de andar 800 quilômetros só com as suas próprias baterias, com uma carga de mais de 20 toneladas. Então, esses desenvolvimentos eles são parte da chave da solução, parte, não é tudo. Né? Mas se a gente conseguir deixar de queimar carvão, por exemplo, e compensar essa geração de energia com eólica e solar, a gente está fazendo uma grande contribuição. Se a gente parar de queimar diesel nos caminhões e começar a ter uso de energia elétrica
principalmente de origem renovável, a gente vai ter também uma grande contribuição para a redução de gases de efeito estufa. Então, essas áreas tecnológicas são muito importantes. E eu queria falar também do SBN, que é Soluções Baseadas na Natureza. Tem uma grande tendência, isso também não é uma única solução, não existe uma solução única, né? As soluções são todas somas de soluções, mas existem grandes projetos no Brasil, no mundo hoje, que tentam ou adaptar regiões e populações a um novo clima, ou até captar um pouco do carbono que está na atmosfera e reduzir as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Talvez o mais famoso seja a grande parede verde, o grande muro verde que está sendo feito na África subsaariana. Os países ali da região subsaariana fizeram um acordo e estão plantando árvores ali na linha divisória entre o Saara e a região que não é mais saariana, de uma grande muralha verde de árvores que vai atravessar a África todinha, de leste a oeste. Essa matéria é do ano passado, mostrando que 4% do projeto já está concluído, e tem um grande envolvimento das populações locais que entenderam que, se não fizerem isso, o avanço do deserto sobre as suas áreas de cultivo será rápido e importante. Uma outra aqui, exemplo, é uma série de recuperações que estão sendo feitas no mundo todo do mangue. Os mangues têm uma importância, tem várias importâncias em relação ao clima, mas uma delas que é importante é a capacidade de... Está passando... Vai ter um barulho aqui agora. Estou no carro, numa rua, passou um caminhão. Desculpa. Mas assim, a recuperação dos mangues, né, ela captura muito carbono. As florestas de manguezal são importantes na captura de carbono e podem servir de anteparo às tempestades que podem elevar o nível do mar e trazer consequências graves para a região. Existe um projeto muito interessante no Brasil que está sendo discutido e começar a levantar, que é fazer um grande corredor florestal ligando que ligaria a Amazônia a algumas regiões importantes ali da Mata Atlântica, atravessando o Cerrado. Ele é um projeto extremamente interessante, que é assemelhado, de certa maneira, ao projeto africano, e que pode contribuir bastante com a redução da expansão das áreas desérticas do Nordeste. Então, essas são matérias interessantes. E em Santa Catarina, a gente tem iniciativas muito interessantes também de recuperação florestal, e uma das mais importantes é feita pela Premave, cuja representante, a Miriam Prochnal, está aqui conosco. Ela também é uma fonte muito interessante para discutir a questão das soluções baseadas na natureza e também esses projetos de recuperação florestal. Quase acabando, outra chave de cobertura é a questão dos combustíveis fósseis, né? Então, a gente tem, por exemplo, no mundo recente, algumas coisas acontecendo que são bastante importantes do ponto de vista econômico e energético, né? Uma delas é a queda do uso do carvão em alguns países mais avançados. Então, os Estados Unidos teve uma queda, tem tido quedas da ordem de 20% ao ano no uso do carvão. Isso significa, na prática, fechamento de usinas termoelétricas a carvão, né? Principalmente porque, e nem é uma política de governo, porque isso aconteceu durante o governo Trump, que era um dos grandes apoiadores do carvão, mas por questões econômicas mesmo, né? Gerar energia via carvão hoje só é competitivo se você tiver subsídio, né? Que, aliás, é o caso da Jorge Lacerda em Santa Catarina e das usinas do Rio Grande do Sul também. Quer dizer, o carvão só pode funcionar hoje na competição com solar, eólica e hidrelétrica se ele for subsidiado. Como não existe mais subsídio para o carvão nos Estados Unidos, a indústria está fechando, né? É uma taxa de quase 20% ao ano. Isso está acontecendo também em um outro país que é extremamente importante do ponto de vista do uso do carvão, que é a Alemanha. A Alemanha, alguns anos atrás, tinha 40% da sua energia baseada em carvão e hoje está indo para o zero, né? Por uma decisão que foi uma decisão até baseada num plebiscito.
né? Ao mesmo tempo, você tem outras coisas, como essa matéria aqui de baixo, que fala de a abertura de lugares interessantes do ponto de vista da natureza para a exploração de petróleo, né? Esse aqui é um caso norte-americano, mas a gente tem aqui, no Brasil, 2 casos que estão acontecendo agora e que são extremamente interessantes. E um deles é próximo da região de Santa Catarina. O Brasil, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, vai fazer no dia não sei, mas em outubro desse ano, a sua 10ª rodada de áreas para exploração. É assim que a coisa tem funcionado. Eles definem certas áreas de exploração e fazem rodadas de leilão, onde empresas interessadas em explorar petróleo daquela região fazem suas ofertas e aí ganham o direito de explorar o petróleo. Nessa rodada 17, né, a 17ª rodada que vai acontecer em outubro, existem áreas que vão a leilão próximas a Fernando de Noronha, que tem um significado importante do ponto de vista turístico e também de biodiversidade, mas também próximas ao litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma região das mais piscosas do Brasil, né? A indústria pesqueira em Santa Catarina é extremamente importante, e ela vai, além de seus próprios problemas, né, de sobrepesca e tal, ela vai passar a enfrentar a possibilidade de contaminação por óleo se essas águas forem exploradas. Então, existe uma contradição aí na região entre 2 indústrias, né, a indústria do petróleo e a indústria pesqueira. E eu acho que esse é um grande tema para o jornalismo nos próximos meses, né? Tem bastante gente que pode falar sobre isso também, a gente também tem fontes sobre isso, se vocês quiserem, podemos passar. Quase por último, não dá para não deixar de lado o desmatamento, né? O tema do desmatamento da Amazônia ele é global, ele não é mais um tema que se discute no Brasil, né? A quantidade de matérias em veículos importantes sobre desmatamento no Brasil é extremamente relevante, né? O povo mais... tem muita gente que se questiona, mas por que se fala tanto de Brasil, não se fala, por exemplo, das florestas da África que estão desmatando? Bom, por 2 grandes razões. Primeiro, porque as florestas da África não têm o mesmo impacto climático que tem as florestas do Brasil. A região da Amazônia é extremamente relevante para as chuvas, por exemplo, tanto na região central da América do Sul, quanto até na região da América Central. Então, a Amazônia tem um papel importante na regulação climática, né? Então, essa é uma das grandes questões que faz com que a Amazônia seja foco. A outra grande questão é que o Brasil, historicamente, conseguiu, como o Paulo mostrou, conseguiu reduzir demais as suas emissões derivadas do desmatamento no período aí que vai até 2014, aproximadamente. A partir daí, nós começamos a crescer de novo. E hoje a gente tem um governo federal que claramente incentiva a ocupação da Amazônia por atividades destrutivas, como mineração. Então, isso tudo forma um caldo de cultura muito sério para a imprensa internacional. Então, a gente vê praticamente todo dia coberturas em veículos extremamente importantes sobre a questão do desmatamento da Amazônia. Aqui eu coloco alguns exemplos, né? E, por último, as negociações internacionais. É um tema chato de cobrir, pouca coisa acontece, mas a oportunidade das reuniões que seriam anuais, né? Ano passado a gente não teve por causa da Covid, mas a gente tem reuniões anuais de todos os países signatários da Convenção Clima, que são 197, são praticamente todos os países do mundo, são signatários, e essas reuniões elas definem esses acordos que vão reduzir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e elas são extremamente importantes do ponto de vista da negociação propriamente dita, mas também são ótimos momentos de cobertura, porque é neste momento que você tem lançamento de relatórios como o Estado do Mundo, da Organização Meteorológica Global, é um momento de aumento da pesquisa. A gente percebe isso claramente no monitoramento no Google. A pesquisa sobre mudança climática feita em navegadores e browsers, ela aumenta muito nessa época sobre mudança climática. Então, a época das COPs, que esse ano, se acontecer, se a Covid permitir, vai ser em novembro, é um momento importante para a cobertura desse tema também. E era isso que eu queria mostrar, dar alguns exemplos, né? A gente continua sempre aberto para falar disso.
eu vou parar de compartilhar minha tela. Agradecer pela paciência que vocês tiveram de ficar olhando esse show de slidezinhos, mas eu quis trazer pelo menos uma visão de uma abrangência e da importância que grande parte da imprensa internacional dá ao assunto. A gente, fazendo mais aqui uma propagandinha, como a Silvia falou, a gente faz uma newsletter diária, que é uma leitura da imprensa nacional e internacional sobre mudança climática. A gente tenta sintetizar o que saiu de mais importante no dia anterior, tanto na imprensa nacional quanto na imprensa internacional, sobre mudança climática e nas áreas de política nacional, política internacional e ciência e impactos. Então, quem quiser assinar e receber, a gente fica muito feliz. E eu acho que isso ajuda muito a entender o contexto da discussão. Obrigado, gente. Desculpa, Silvia, se eu passei do tempo.